ser um exemplo adequado de uma missão, ok? São exemplos fictícios. Né? Saúde. Salvar vidas, utilizando conhecimento, tecnologias e processos no estado da arte, dentro de princípios éticos. Então, se você, de repente, gerencia um hospital e o seu negócio é saúde, né? Então isso poderia ser um exemplo de uma missão. Então, são exemplos práticos que vão, de certa forma, subsidiar você que está assistindo essa aula a entender o conceito de missão. Ok? Então, falamos do negócio, âmbito de atuação da organização, e agora estamos falando da missão. Missão é a razão de existência da organização no seu negócio, considerando, né, esses questionamentos que nós estamos discutindo aqui. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia de exemplos de missão. Pois bem, agora vamos falar sobre o conceito de visão. Né? E é muito comum que os alunos confundam missão com visão e negócio. Muito comum. E, eventualmente, até administradores, gestores que não conseguem diferenciar esse conceito. Tá? Então, preste atenção. Quando eu falo de visão, eu estou falando, obviamente, de um detalhamento da missão. Na realidade, imagina que você, vamos dar um exemplo assim, bastante tosco, bastante simples, né? Que não é a realidade do fato específico, mas para você entender, né, uma diferença básica entre missão e visão. Então, por exemplo, identifique uma cadeira. Então, qual é a missão de uma cadeira? Né? A missão de uma cadeira, em tese, é o quê? É dar encosto, né, para que o ser humano lá sente-se na cadeira. Então, a missão da cadeira seria o quê? Né? O ser humano sentar-se à cadeira. Ok? Então, a cadeira é feita para isso. Por mais que seja uma cadeira decorativa, a princípio alguém vai sentar na cadeira. Não é isso? Agora, qual seria a visão da cadeira? A cadeira é a cadeira que você está vendo. Então, é uma cadeira acolchoada, né? Uma poltrona assim assado, detalhada, né? Cor tal, com a textura tal, dourada, prateada, ou seja, a visão é o que você está vendo. A missão seria a razão de existência, ok? Ou seja, qual seria o objetivo maior, a razão de existência? Então, a missão é um aspecto que você deriva no sentido de razão de existência. A visão é o que você enxerga, e de preferência, dentro da área de negócio, a visão é uma perspectiva futura. E você também não pode confundir visão com objetivo, ok? Então, vamos devagar para você não se enrolar. Vamos lá. A visão da empresa pode ser conceituada da seguinte forma. Então, eu estou trazendo para vocês alguns conceitos de visão de alguns autores. Então, olha lá. A visão. Clara e permanente demonstração para a comunidade da natureza do negócio e da liderança competitiva para prover a estrutura que regula as relações entre a empresa e os principais interessados e para os objetivos gerais de desempenho da empresa. Então, você observa que a visão, ela na realidade, ela já não é tão nebulosa quanto a missão. Ou seja, como o autor coloca, é uma clara e permanente demonstração para aqueles que, obviamente, se interessam pelo negócio, né, do posicionamento competitivo da organização, que regula, em tese, os objetivos gerais, macro-objetivos da organização, ou seja, um posicionamento estratégico da organização. Obviamente, para se atingir esse posicionamento estratégico, você vai ter que elencar, obviamente, no futuro, alguns objetivos, para que você consiga, alcançando esses objetivos, você conseguir, vamos dizer assim, né, visualizar melhor e alcançar essa sua visão, ou seja, chegar lá. Então, essa é a ideia da visão, ok? Muito bem. Outros exemplos. Algo que vislumbre para o futuro desejado da empresa ou da organização. Ou seja, qual é o futuro desejado da organização? Vamos vislumbrar isso, vamos visualizar isso. Idealização de um futuro desejado para a empresa. Muito interessante. Né? Qual seria o seu futuro? Você tem uma visão de você mesmo num cenário futuro?
daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Né? Eu tenho a minha visão, você deve ter a sua visão. Ok? Articulação das aspirações de uma empresa a respeito do seu futuro. O que a empresa imagina do seu futuro? Não é isso? Como é que você se enquadra num determinado cenário daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Não é isso? Então, isso seria essencialmente o conceito de visão. Ok, pessoal? Então, a ideia de visão, segundo alguns autores. Muito bem. A visão é conceituada como limites com que os proprietários e executivos da empresa ou da organização conseguem enxergá-la em um período de tempo mais longo, em uma abordagem mais ampla. Né? Por isso que algumas pessoas, elas confundem visão com objetivo. Os objetivos vão quantificar melhor essa visão no futuro. Não é isso? Se a minha visão ela está expandida em 5, 10, 15, 20 anos, eu posso ter objetivos, por exemplo, anuais. A concretização desses objetivos pode, no futuro, concretizar a minha visão. Ok? Nesse contexto, a visão proporciona o grande delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvido e implementado pela organização. Então, a visão é extremamente importante dentro do processo de planejamento estratégico. A visão representa o que a empresa quer ser e como estará posicionada. Então, é importante que você entenda também que, eventualmente, a visão, ela ranqueia, né? Ela ranqueia, posiciona a organização dentro de um quadro competitivo. É comum algumas organizações definirem visões como, um exemplo, ser uma das maiores empresas de energia do mundo, ou seja, estar entre as 5 maiores empresas de energia do mundo, ou estar entre as 5 maiores universidades do mundo. Ou seja, na realidade, quando eu falo em visão, normalmente eu posso estabelecer um posicionamento competitivo, né? O que alguns autores chamam de ranking, ok? Esse posicionamento. Muito bem, então, a visão, ela também pode estar associada, né, ao desafio estratégico. Então, normalmente, quando se fala desafio estratégico, significa você, em termos estratégicos, posicionar horizontes futuros em que as pessoas vislumbrem esses horizontes e tentem atingir esses objetivos futuros, ok? Na realidade, é a explicitação do que se visualiza para a empresa em um determinado cenário. Então, a ideia de cenário seria o quê? Seria você, de certa forma, prospectar a sua organização em um cenário futuro. Obviamente, você vai, de certa forma, cenarizar utilizando o quê? Utilizando as variáveis do ambiente e como a sua empresa vai se posicionar nesse ambiente. Nós vamos discutir nessas aulas, a respeito de processo de planejamento estratégico, nós vamos definir a questão da análise ambiental, ou seja, a análise do ambiente. Analisar o ambiente é importante? Sem sombra de dúvida, vamos discutir isso. Né? E, obviamente, como você vai se ranquear, você vai se posicionar num determinado cenário, você precisa avaliar as condições ambientais, você precisa avaliar as condições sociais, econômicas, os seus fornecedores, os seus clientes, e isso nós vamos discutir. Mas, a princípio, quando você fala de um cenário, você prospecta, visualiza essas variáveis ambientais, visualiza a sua organização dentro deste cenário, ok? Então, é muito comum, quando você fala em visão, você falar em cenário, ok, pessoal? Então, são termos importantes que vão direcionar a sua possibilidade de avaliar a sua visão, ok? Muito bom. E aí, temos alguns benefícios de você definir a visão. Então, olha lá, tira a empresa da zona de conforto, né? Daquela área de estabilidade, ou seja, a visão, ela posiciona a empresa e impulsiona todos os seus indivíduos. Então, ela estimula e inspira a equipe, orienta o planejamento, é óbvio, complementa a missão, orienta objetivos, estratégias, e o interessante, dependendo da circunstância, ela incentiva a inovação.
muitas empresas com visões arrojadas, elas conseguiram incentivar as pessoas a inovar. Então, é muito importante que a organização ela tenha uma visão exata do que ela deseja ser dentro de um cenário futuro. Ok? Então, essa seria a ideia do conceito de visão. E quais seriam os principais benefícios da declaração da visão? Observa-se que o negócio, a missão e a visão, eles precisam ser declarados. É muito importante que os funcionários que atuem nessas organizações, essas pessoas, esses colaboradores, eles tenham a visão exata, exata de onde eles querem chegar. Ok? Muito bem. Então aí nós definimos o conceito de visão. Importantíssimo. Muito bem. Então, para que você defina a sua visão, você tem que fazer com que essa visão ela se torne um desafio estratégico. Ok? Então, essa visão como um desafio estratégico, ela tem que ser focalizada no futuro. Ou seja, né, eu não posso fazer uma visão do passado. Não existe isso. Modificar-se diante de novos desafios é uma pergunta. Né? A visão pode ser modificada? Logicamente. O processo de planejamento estratégico, ele é cíclico. Ele está sempre em movimento. Então, dependendo da circunstância, eu posso alterar a minha visão? Posso alterar a minha visão, meu plano estratégico. Não é isso? Observa que, eventualmente, eu posso até alterar o meu negócio. Né? Mas se eu alterar o meu negócio, eu mudo tudo. Né? Eu visualizo o negócio, a missão e a visão. Né? Quanto mais alta a mudança no processo de planejamento estratégico, maior o impacto da mudança. Não é isso? Então, eu posso modificar a visão? Posso modificar a minha visão. Né? De repente, eu prospectei um determinado cenário, ou cenários possíveis, e eu estou observando que isso não está dando certo. Eu posso alterar meu plano? Posso. Eu posso alterar a minha visão. É possível. Né? Então, essa visão, ela pode se modificar. Essa visão, ela tem que orientar a estratégia, isso é um preceito básico. Né? A estratégia é o como. Estratégia são maneiras de você atingir o objetivo. Como eu vou atingir o objetivo? Como eu vou alocar recursos? Não é isso? Aquilo que se deseja ser, ou seja, a visão tem que estabelecer a ideia de que você pretende chegar àquela posição e, obviamente, tem que ser desafiadora. Né? Desafiar no sentido, né, de ser possível. Né? E isso nós vamos estabelecer até melhor quando nós estudarmos o conceito de objetivos. Né? Os objetivos, eles vão quantificar essa questão da visão e da missão e do negócio. Ok? Muito bem. Então, essa é a ideia do conceito de visão. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre princípios.